Shalom, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um dia com a Bíblia Viva. Mais um dia na presença do Senhor. Hoje é um dia bem especial, onde vamos iniciar um novo livro. Terminamos o livro de Gênesis. Irmãos, hoje vamos falar do nascimento de Moisés e o início da libertação. Vocês estão vendo de que livro eu estou falando? Hoje iniciamos o livro de Êxodo. Se Gênesis termina com José no Egito, Êxodo começa mostrando o povo de Israel vivendo uma nova realidade. O povo cresceu, as gerações passaram e José morreu. E um novo faraó se levantou. Aleluia. Pessoal, o livro de Êxodo é o livro da libertação. É o livro que revela o Deus que vê, o Deus que ouve e o Deus que age em favor do seu povo. Hoje nós veremos a escravidão de Israel, nós veremos também o nascimento de Moisés e nós veremos a preservação milagrosa da sua vida. Também veremos aqui a fuga para o deserto, a sarça ardente e o chamado de Deus. Amém? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida, mais esse tempo na Tua presença. Pedimos permissão, autorização para abrir a Tua palavra, Senhor. Tira toda a distração, abre nosso entendimento para a Tua palavra, nos ensina através da vida de Moisés e ajuda-nos a reconhecer o Teu chamado para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pessoal, é tremendo, sabe, o livro de Êxodo. É o segundo livro do Antigo Testamento, é um dos 5 primeiros livros da Bíblia. Pessoal, o que significa Êxodo? Você sabe o que significa Êxodo? Êxodo significa saída, partida ou libertação. O nome vem do principal acontecimento deste livro, pessoal, a saída do povo de Israel da escravidão do Egito. Irmãos, tradicionalmente, Moisés é reconhecido como autor desse livro, assim como Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros formam o Pentateuco. E quando é que isso acontece? Êxodo acontece aproximadamente 400 anos depois da chegada de José no Egito. E quando Gênesis termina, olha, José está vivo no Egito. E quando Êxodo começa, José já morreu, para que você entenda melhor a história. José já morreu quando Êxodo inicia e sua geração já passou. O novo faraó agora governa o Egito. Israel, ele tem crescido enormemente, pessoal, mas agora vive como escravo, eles estão escravizados no Egito. E qual é o tema central do livro de Êxodo? Se Gênesis é o livro dos começos, Êxodo é o livro da libertação. E o tema principal aqui é que Deus liberta o seu povo, é Deus libertando o povo de Israel. Mas também nós veremos chamado de Moisés, as 10 pragas, a Páscoa, a travessia do Mar Vermelho, o deserto, o maná, os 10 mandamentos, o tabernáculo e a presença do Senhor. Irmãos, esse livro é maravilhoso. E o que Êxodo nos ensina sobre Deus? Em Êxodo, nós veremos que Deus, ele é um Deus que vê, ele é um Deus que ouve, ele é um Deus que age, ele é um Deus que salva e ele é um Deus que guia. Mas, sobretudo, ele é um Deus que habita com seu povo. Ele habita no meio de nós. Uma das frases mais importantes desse livro está lá em Êxodo 3:7, que fala: tenho visto a aflição do meu povo. Essa é a prova de que Deus vê tudo. Jesus revelado em Êxodo, esse livro aponta para Jesus do começo ao fim, pessoal. Jesus é representado
na Páscoa, né? Por a Páscoa, o cordeiro sacrificado, o maná do céu, a rocha que dá a água, sabe? A água que brota da rocha, o libertador maior do que Moisés e também a presença de Deus no meio do seu povo. O êxodo físico aponta para uma libertação ainda maior, a libertação do pecado através de Jesus. E o que vamos estudar nos próximos dias, Celeste? Ao longo da nossa leitura de Êxodo, nós veremos a escravidão de Israel, veremos o nascimento de Moisés, a sarça ardente, né, como já falei no início, as 10 pragas, a Páscoa, o Mar Vermelho, o deserto e os 10 mandamentos, tabernáculos, glória de Deus enchendo sua habitação, como já tenho falado. E, irmãos, versículo-chave de Êxodo é Êxodo 6,6, que fala: eu vos livrarei da servidão e vos resgatarei com um braço estendido. E o ensino central aqui, Êxodo nos ensina que nenhuma escravidão é maior que o poder de Deus e nenhum faraó pode impedir os planos do Senhor. Pessoal, mas sobretudo, o Deus que vê a aflição também traz libertação. Amém? Ele vê e ele liberta. Aleluia. No capítulo 1, o versículo-chave está em Êxodo 1:12, que fala: quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Palavra-chave: escravidão, opressão, crescimento, perseverança e fidelidade. Irmãos, o faraó percebe que os hebreus cresceram muito, movido pelo medo, ele decide escravizar Israel. Isso nos ensina que o inimigo sempre tenta impedir aquilo que Deus está fazendo, mas os planos humanos jamais anulam os planos divinos. Pegou a chave? Quanto mais eram perseguidos, mais cresciam. Aleluia! E as parteiras hebreias, gente, Sifra e Puá recusam obedecer a ordem de matar os meninos hebreus. Há momentos em que obedecer a Deus exige coragem, pessoal, muita coragem. 2 mulheres simples se tornam instrumentos da preservação de uma nação. Aleluia. Êxodo 2, o nascimento de Moisés. Versículo-chave, Êxodo 2:2. Vendo que era formoso. Vamos ler o versículo completo. Já, palavra-chave: preservação, fé, chamado, proteção e providência. Moisés nasce, gente, sua mãe o esconde durante 3 meses e quando não consegue mais escondê-lo, coloca-o em um cesto no rio Nilo. Olha a tamanha fé de Joquebede, pessoal. Quando entregamos nossos filhos nas mãos de Deus, Ele continua cuidando dele. Continua, gente. A mãe de Moisés não perdeu o filho, ela o confiou ao Senhor. A filha de Faraó, a princesa, ela encontra Moisés e ela decide criá-lo. Pessoal, tudo isso nos revela que Deus pode usar até pessoas improváveis para cumprir seus propósitos. O mesmo palácio que queria destruir os hebreus, agora cria o futuro libertador. E chegamos no momento em que Moisés foge do Egito. Ao matar um egípcio, Moisés foge para Midian. E, irmãos, também isso nos ensina que nem sempre o chamado de Deus se cumpre imediatamente, pode levar tempo. Antes do palácio da missão, existe o deserto da preparação. Você pegou a chave? Eu vou repetir. Antes do palácio da missão, existe o deserto da preparação. Eu posso até falar, eu estou passando por esse deserto de preparação. Êxodo 3 fala da sarça ardente, gente, que maravilhoso poder falar com Deus. Eu sou o que sou. Ele fala em Êxodo 3:14, que é o versículo-chave. Palavra-chave: chamado, santidade, presença, missão e libertação. Após 40 anos no deserto, Moisés vê algo extraordinário, uma sarça queimando, gente, mas sem se consumir. A sarça estava queimando, mas não se consumia. E
Olha só, quando Deus quer falar, Ele sabe chamar a nossa atenção. E olha que chamamento de atenção, né, com essa sarça. Tira as sandálias, porque o lugar que estás pisando esse lugar é santo, gente. Êxodo 3:5. A presença de Deus transforma lugares comuns em lugares santos. O problema não era a areia, gente. O problema era quem estava ali. Entenderam? O Deus que vê. Êxodo 3:7. Tenho visto a aflição do meu povo. Deus vê, Deus ouve, Deus conhece, Deus age. E nenhuma lágrima do seu povo passa desapercebida. Eu sou. Que palavra em Êxodo 3:14. Eu repito porque é tão bom ouvir esse som. Eu sou. Deus não se apresenta apenas pelo que faz. Ele se apresenta por quem Ele é. O Deus eterno, o Deus suficiente, o Deus que nunca muda. Irmãos, vamos iniciar a nossa leitura e no final desse capítulo eu vou trazer a gólida celeste para vocês. Amém? Os descendentes de Jacó no Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho do campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. As parteiras desobedecem a Faraó. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifra e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como desordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? E responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz aos seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo:
a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Capítulo 2. Nascimento e educação de Moisés. Foi-se um homem de casa de Levi e casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com bretume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no cariçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto do cariçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Moisés mata o egípcio e foge para Midian. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram, informando desse caso. Procurou Faraó matar a Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, os quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e as enxotavam. Dali Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: Por que vieste hoje mais cedo? Responderam elas: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde ele está? Disse às filhas: Por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem se chamou Gerson, porque disse: Sou peregrino em terra estranha. A morte do rei do Egito. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob servidão, e por causa dela clamavam, e o seu clamor subiu ao céu. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abrão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente, capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental no deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe.
apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaustores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso decidi, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amoreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar o do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vir aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntaram: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, que apareceu, dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra de Cananeu, do Eteu, do Amoreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouviram a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Aleluia!
Glórias a Deus, irmãos. Eita, aleluia, Jesus. 3 capítulos maravilhosos. Êxodo 3, de 7 a 8. Deus, o bom samaritano de Israel, pessoal. Deus agiu como um bom samaritano. Ele viu a miséria que o povo de Israel estava vivendo, pessoal. Ele veio para ajudar o seu povo. Ele salvou o seu povo. Ele atou as feridas do seu povo. Ele trouxe Israel para uma terra boa, que mana leite e mel. Irmãos, ele cuidou do seu povo como José cuidou de seus irmãos, e ele deu a Israel o vinho, o óleo, o bálsamo de Gileade. E essa palavra aqui, que Deus deu para Israel, o vinho, o óleo, o bálsamo de Gileade, está lá no livro de Ezequiel 16:9, também Jeremias 8:22. Irmãos, preocupações desnecessárias, como Moisés, sabe, avaliava a si mesmo. Quem sou eu, né? Ele se perguntava como nós perguntamos algumas vezes. Quem sou eu? O que devo fazer? Não crerão em mim. Não sou eloquente. O povo não me ouvirá. Eu não sei falar bem. Gente, que negatividade. Ele não falou nada positivo aqui. E olha que nós também agimos muitas das vezes desse jeito. E olha só, as 7 desculpas de um povo servo de Deus, tá? 7 desculpas. Iremos ver isso no próximos capítulos, que é no capítulo 4, 1 de Êxodo. Vamos ler as 7 desculpas de um servo de Deus. Quem sou eu para ir para Faraó? Que lhes direi? Irmãos, esteja atento ao que você fala, ao que você declara. Nós podemos não confiar em nós, mas nós temos um Deus que tudo pode, que tudo faz. Nós temos agora a prova, um Deus que ouve nossa aflição, um Deus que sabe da nossa aflição, um Deus que faz promessa, mas que cumpre. Ele é um Deus vivo, soberano, poderoso, criador. Irmãos, essa palavra é tremenda. Eu não vejo a hora de dar continuidade aos próximos capítulos desse livro de Êxodo. Pai querido, muito obrigado, porque Tu és o Deus que vê nossas lágrimas e conhece nossas lutas. Nos ajuda a ouvir Teu chamado, Pai. Fortalece nossa fé e prepara-nos para cumprir os Teus propósitos, que possamos viver para a Tua glória todos os dias, em nome de Jesus. Irmãos, gole da Celeste, Moisés, ele achava que estava escondido no deserto, mas Deus sabia exatamente onde ele estava, gente. Quando Deus decide te chamar, nenhum deserto consegue impedir o propósito. Pegou a chave? Que o Senhor te abençoe e te guarda, que o Deus que chamou Moisés também fortalece a nossa caminhada, e que nossa casa, nossos filhos, toda a nossa parentela seja guardada, nossa família protegida e a nossa fé renovada, que o sangue de Jesus nos cubre na entrada e na saída, guarda nosso deitar, nosso levantar, no nome santo, poderoso de Jesus Cristo. E se essa palavra edificou tua vida, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal Celeste 100% com Jesus no centro, compartilhe esta série Bíblia Viva completa, convide outras pessoas para estudar a palavra conosco, e conheça também meu livro que já está no Amazon, De Pé Apesar de Tudo, da Dor à Esperança, um testemunho de vida, um testemunho real, um testemunho vivo, porque Deus fez de mim um instrumento vivo, um testemunho de milagre, e apoie esse ministério. Se esta obra tem abençoado a sua vida também, você pode apoiar voluntariamente este ministério, mas você já apoia simplesmente compartilhando estes vídeos. Que Deus te guarde, te abençoe e leva a palavra, porque Jesus mandou ir e pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Deus te abençoe.